Boa noite, meus irmãos, boa noite para você que está acompanhando o nosso culto hoje, a nossa celebração. Deus abençoe a sua vida e abençoe esse momento de reflexão, de adoração ao Senhor. E antes vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por Ele estar nos concedendo essa oportunidade, de fazer essa transmissão e de assistir, e de todos os recursos que Ele tem nos disponibilizado. Deus e Pai amado, santo, querido, nós te oramos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bondoso conosco, porque mesmo nesse período em que nós estamos vivendo, o Senhor concede, ó Deus Pai, que nós cultuemos o seu nome, que nós o adoremos, ó Deus Pai, através dos nossos hinos, com a nossa voz, ó Deus querido. Deus, te agradecemos porque mesmo à distância podemos nos reunir e juntos celebrar ao teu nome. Abençoa todos os nossos irmãos da nossa igreja que estão assistindo esse culto hoje, ó Deus querido. Abençoa aqueles que estão doentes, que estão enfermos e restaura a saúde deles, ó Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse primeiro corinho que nós vamos cantar hoje, ele é na verdade uma oração, né? Você pode, enquanto eu canto, se você souber, você acompanha aí da sua casa. Se não, você ora, abre o seu coração para Deus. E esse hino é o 328 do nosso cantor cristão. E o nome é Sossegai, E é baseado lá na passagem dos evangelhos, quando os discípulos estavam em alto mar com Jesus Cristo e uma tempestade atingiu o barco, e eles tiveram medo. E a mensagem de Jesus Cristo é: tenham paz, fiquem tranquilos, porque eu, sou o Senhor dos céus e da terra. Então faça a oração nesse momento, abra seu coração para Deus. Se você está triste, abalado, fale com Deus enquanto você ouve essa música. Pois todos ouvem o meu
Então, meu irmão, sossegue, creia em Deus e tenha paz no seu coração. Vamos passar agora ao nosso momento de reflexão na palavra do Senhor. E eu convido você desde já a abrir sua Bíblia lá no livro do profeta Ageu, que fica lá perto do finalzinho do Antigo Testamento, que será o texto da nossa reflexão de hoje. Ageu, capítulo 2, versículos do 20 ao 23. E enquanto você abre aí a sua Bíblia, vamos pensar sobre uma frase que muita gente já deve ter ouvido, né? Que costumam dizer assim: parei o mundo que eu quero descer. É até tema de alguma música. E expressa a ideia de que quando as coisas vão muito mal, de que quando o mundo está aí com situações difíceis, as pessoas querem desistir, querem tentar outra vez, querem reiniciar. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? Sobre um mundo em colapso, um mundo que provavelmente não, certamente vai mudar,
todas as coisas vão mudar, porque Deus tem algo novo para fazer no mundo, né? Mas até lá muita coisa ainda vai acontecer. E pensando ali na situação de Israel, no profeta Ageu, nós ouvimos nas mensagens anteriores que Ageu, com sua profecia, estimulou a igreja a retomar a construção, a retomar o culto a Deus, o serviço ao Senhor. E aí Deus resolveu abençoar a nação, e mesmo a nação caminhando para se restabelecer como povo de Deus, como uma nação que cultuava a Deus, talvez ainda restasse um anseio com relação ao futuro político de Israel. Israel havia sido já uma nação grande, uma nação poderosa nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão, mas agora era uma nação que estava sob domínio de outras nações ao seu redor. Havia nações poderosas como a própria Pérsia, que ainda dominava, que ainda ditava muitas coisas sobre a vida de Israel. E a gente já viu também que Zorobabel era o governador da nação naquela época. E talvez essa seja uma preocupação dele também, enquanto governador, enquanto servo de Deus, sobre o futuro político da nação e como ficaria aquele povo, né, depois de restaurados e depois de um povo que obedece a Deus. E diante de todas as preocupações que poderiam surgir, talvez eles até tivessem perdido a esperança pela vinda do Messias, né? Naquele período em que a nação havia saído do cativeiro, estava pobre e estava ainda se restabelecendo. Né? E foi por isso que Deus entregou essa profecia a Ageu, foi por esses motivos, né? Para trazer uma esperança a respeito dessas preocupações e desses anseios que estavam ainda no coração daquele povo. A gente viu que o livro de Ageu segue uma sequência de profecias sobre exortação e ânimo. Né? O primeiro sermão de Ageu foi um sermão de exortação sobre a construção, a reconstrução do templo. O segundo sermão foi um sermão de ânimo, né? Para que as pessoas permanecessem na sua missão de construir o templo. O terceiro, uma exortação à santidade, né, ensinando que o trabalho deveria ser santo. E agora, novamente, um sermão, uma profecia de esperança, de ânimo para aquele povo. Então, o que nós vamos aprender hoje, né, a mensagem que o profeta vai nos passar esta noite, é que as promessas e as profecias a respeito de um reino futuro, né, da vinda do Messias, do reino messiânico, deve encorajar a igreja a continuar na sua missão, a permanecer no culto a Deus, permanecer no serviço a Deus. Então abra sua Bíblia, né, para a nossa leitura de hoje, Ageu, capítulo 2, versículos do 20 ao 23. Diz assim o texto: A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Então a profecia que Ageu traz a Zorobabel nesse momento, ela é direcionada especificamente para Zorobabel. Né? As outras profecias eram para todo o povo, mas essa Deus direciona especificamente para Zorobabel, porque está diretamente relacionado ao futuro dele como governador da nação
e descreve um período em que acontecerá um evento cósmico. Algo novo está para acontecer, Deus está para fazer uma grande obra no mundo e através da vida de Zorobabel. Né? Deus diz que, o versículo 21 diz: eu farei tremer o céu e a terra. Então será um evento cósmico que abalará, né, céus e terra e todo o universo criado. Né? E a ideia disso é que a estrutura do mundo será pervertida, será mudada, será transformada e uma nova era será iniciada. Então, tudo o que há, toda a forma deste mundo está para passar, né? E Deus fará algo novo, algo completamente diferente. E nesse trabalho de Deus de mudar e transformar todas as coisas, né? ah, todos os reis, nações e poderes serão destituídos da sua autoridade. Né? Como ele diz: derrubarei tronos, destruirei poder dos reinos estrangeiros. Então, os governos do mundo entrarão em colapso. Né? Toda a estrutura de poder que há na terra, todo o governo, toda a autoridade, vai acabar, como diz o texto, se virando uns contra os outros. Né? A ideia é de que tudo vai piorar a tal ponto e Deus vai perverter tudo de tal maneira que não vai sobrar nenhum poder neste mundo e eles vão cair por eles mesmos. Né? Eles vão cair um pela espada do seu companheiro. Então o mundo entrará em colapso, destruindo-se uns aos outros. E quando isso acontecer, né, depois que Deus destituir todos os tronos e reinos que há no mundo, né, surgirá um novo rei. Todas as nações perderão sua autoridade e o texto diz: Zorobabel surgirá como um novo rei mundial. E Deus ainda diz que ele será como um anel de selar. Né? O anel de selar ele é um símbolo de autoridade, era um objeto que carregava a marca de um rei. Né? E tudo aquilo que era marcado pelo selo do anel do rei sinalizava a sua própria palavra, a sua autoridade. Da mesma forma como nós podemos lembrar que aconteceu com José, lá no Egito. Ele recebeu o anel de poder e autoridade do faraó. E ele teve, naquele momento, né, ele foi a segunda pessoa de maior autoridade no Egito, abaixo apenas do faraó. E esse é o plano de Deus para Zorobabel. Né, tornar Zorobabel um grande rei, uma autoridade mundial. Contudo, né, esse novo rei ele pertencerá a Deus. Né? Não será um rei supremo e acima de Deus. Será um rei que ele será servo. Veja só que interessante. Né? No mundo de hoje, em que as pessoas querem ser reis e querem ser servidas, Deus ele vai levantar um rei que também é seu servo. E a expressão servo é principalmente, né, uma expressão muito importante quando ela aparece aqui nos profetas. Porque ela é usada principalmente e na maioria das vezes para descrever pessoas que foram separadas por Deus para uma obra especial. Então, poucas pessoas na Bíblia foram chamadas de servos de Deus. Né? Isso se aplicou a Abraão, lá em Gênesis 26, 24, quando ele foi chamado por Deus de meu servo. Foi aplicado a Moisés, quando foi também chamado servo de Deus, lá em Deuteronômio 34, 5. Se aplicou a Davi, né, como um rei que também era servo de Deus. E também, principalmente Isaías, o meu servo é referência à vinda do Messias prometido, né, o Cristo de Deus. Então esse seria a função de Zorobabel como esse rei que surgiria para governar o mundo. Ele seria rei, mas seria servo de Deus. E o texto aponta ainda para o cumprimento de uma promessa de que um rei davídico assumirá o trono mundial. Né?
todos os outros tronos serão pervertidos antes que esse novo reino surja, e será um reino davídico. Né? E qual é a importância disso? Porque é a reafirmação da aliança de Deus com o seu povo. Né? Zorobabel, ele era descendente de Davi. Quando nós vemos lá em Mateus capítulo 1, e a gente vê a genealogia de Jesus Cristo, né? A gente vê que Zorobabel está lá na genealogia, né? Filho de Sealtiel e parente de Jesus Cristo e herdeiro da linhagem de Davi. Então, o fato de Deus levantar Zorobabel como um novo rei é o cumprimento, né, da promessa que Deus fez a Davi lá em 2 Samuel 7, né, de que o trono deles, de que a linhagem deles seria eterna. E isso é muito interessante porque essa promessa havia sido desfeita por Deus. Quando Deus enviou a Babilônia e a Babilônia invadiu Jerusalém, o rei era o avô de Zorobabel, Jeconias era o rei do reino do sul de Israel. E Deus lançou uma maldição sobre aquele homem, né? Sobre aquele mau rei, e disse que ele perderia, né, a promessa, ele não seria mais o anel de selar. Né? Vamos conferir esse texto lá em Jeremias 22, 24. O texto diz assim: juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Então a exortação e a maldição de Deus aqui é que o avô de Zorobabel não seria mais o anel de selar de Deus. Então, como se Deus tivesse desfeito a promessa davídica de um rei davídico que governaria a nação. Mas agora, por meio de Zorobabel, Deus ele reestabelece essa promessa. E isso é muito importante para aquele povo que estava desanimado, que talvez estava preocupado com seu futuro político, com as nações ao seu redor, que o afligia, que o controlava. Então Deus agora dá uma injeção de esperança e diz: ó, eu vou reatar com vocês a aliança de manter um trono de Davi. No entanto, esse texto ele não se aplica diretamente a Zorobabel. Zorobabel ele é utilizado aqui apenas como um símbolo, né? como um tipo de algo maior e melhor que vai surgir. Ele fala sobre a vinda do Messias. A gente vai descobrir no Novo Testamento que essas promessas de um rei davídico, todas se cumpriram em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o rei de Deus, ele é o Messias prometido e ele é o verdadeiro herdeiro da linhagem davídica. Então Zorobabel aqui, ele é um representante da vinda de Cristo. Ele é um símbolo do estabelecimento do reino do Messias. E essa profecia, como eu já falei, ela é importante porque traz esperança para a nação. Para aquela nação que está abalada espiritualmente, para aquela nação que está economicamente devastada, né? Para uma nação que é o povo de Deus, mas que está pobre, que está passando por momentos difíceis, né? A promessa de um reinado poderoso, universal, próspero, né? Anima a nação com a certeza de que Deus cumpre a sua promessa e gera perspectiva de dias melhores e principalmente motiva a nação a permanecer no seu trabalho de reconstrução do templo. E essa é a lição principal para a gente hoje, e a lição desse texto é que Jesus Cristo é rei, né? Jesus Cristo ele é o Messias prometido, ele virá, ele governa este mundo e ele virá, né, para que ele estabelecer o seu reino de forma plena
e total neste mundo. E isso, né, saber disso, essas promessas, devem nos encorajar a continuar a missão da igreja aqui na Terra. Então eu quero trazer agora algumas aplicações para a gente pensar esta noite, né, e ver como esse texto ele é importante para a nossa vida. Aprendemos que essas profecias feitas a Zorobabel, na verdade, né, se cumprem em Cristo, que ele é o verdadeiro descendente davídico. Então, esse texto nos ensina que Deus vai mover o mundo, Deus está, né, abalando as estruturas do mundo, Deus está pervertendo toda forma de governo que há nesse mundo, que tudo aqui, todo governo, todo político, toda a forma de autoridade e poder está destinada a acabar, a ter o seu fim, para que Deus estabeleça a sua autoridade, o seu poder neste mundo através de Jesus Cristo. Então a lição para nós é que Jesus é rei. Jesus virá estabelecer o seu governo e a sua autoridade sobre o mundo. E como é que será esse reino de Jesus Cristo? Ele será um reino poderoso, será um reino único e incomparável. Né? Todas as nações perderão sua autoridade, seu poder, e somente Cristo será rei. Somente Cristo terá autoridade sobre esse mundo. Será um reino eterno, né? Uma vez que ele seja iniciado, ele não terá mais fim. Não haverá nenhum poder na terra, né, capaz de tirar a autoridade de Cristo em nenhum momento da história. Será um reino pacífico, né? Será um reino justo, porque é governado pelo Messias, aquele que estabeleceu a justiça de Deus no mundo. Será um reino amoroso e seguro. Esse é o reino que Jesus Cristo veio estabelecer. Né? E é pensar nesse reino que o nosso coração deve ser animado, deve ser encorajado. Né? A esperança desses dias melhores é que deve animar o nosso coração para que hoje a igreja permaneça trabalhando, cultuando, servindo uns aos outros, permanecendo na missão, espalhando a palavra de Deus, proclamando a mensagem do Evangelho, porque tudo isso, né, é o caminho de Deus para estabelecer o reino de Jesus Cristo aqui na Terra. Esse momento também será um momento de juízo divino. Será o momento da vitória de Cristo sobre o mundo e da vitória da igreja sobre os seus perseguidores. Né? O estabelecimento do reinado de Cristo representa para aquele povo que não é de Deus, para os que não creem em Jesus Cristo, um momento de juízo, um momento de condenação. E veja que nesse caso aí a principal condenação de Deus é simplesmente permitir que as coisas se destruam umas às outras. Como diz o texto, os soldados, os exércitos se voltarão uns contra os outros, eles cairão pela espada do seu companheiro. É interessante isso porque uma das formas de juízo de Deus que a Bíblia fala é que Deus entrega o homem ao seu próprio desejo, ao seu próprio pecado, e isso por si só destrói o homem. Romanos capítulo 1 fala sobre isso, que Deus está irado, que Deus vai derramar o seu juízo sobre o mundo, porque o mundo não conhece a Deus, não cultua a Deus, e como juízo Deus vai entregar as pessoas aos seus próprios desejos, aos seus próprios pecados e maquinações, e isso por si só, a prática do pecado por si só destrói o homem, faz com que o homem ele vá à ruína. E isso é que vai acontecer com o mundo, com essa estrutura que será pervertida antes que Deus estabeleça. E isso traz um alerta para a gente. Onde nós estamos, nesse projeto, nesse processo? Nós estamos aguardando a vinda do reino juntamente
com a igreja, com o povo de Deus, ou seremos parte de toda forma de estrutura, poder e autoridade que vai ser destruída na segunda vinda de Jesus Cristo. Né? Todos os perseguidores da igreja serão levados ao juízo e à condenação nesse momento. Então será um período de paz para a igreja. Isso nos ensina também que hoje, no mundo em que nós vivemos, né, não há pessoas, políticos, reis, governadores, seja qualquer fonte de autoridade política que governe em nome da igreja ou em nome de Deus. Saber que Deus estabelecerá Cristo como o seu rei único e eterno, né, deve ensinar a igreja hoje que a igreja não deve se apegar a governantes, a políticos, a líderes com uma promessa de que governam em nome de Deus. Né? Na verdade, é o contrário que nós temos visto hoje. Né? Tem surgido políticos e governantes que têm arrastado a atenção da igreja, que têm levado, né, o amor da igreja por essas pessoas, acreditando falsamente que essas pessoas governam em nome de Deus, que essas pessoas são uma autoridade, até às vezes quase messiânica de Deus para a terra, que essas pessoas são a salvação de Deus para o mundo, que essas pessoas vão, né, revolucionar o mundo e estabelecer o paraíso de Deus na nação. Né? A gente vê muitas pessoas colocando suas esperanças messiânicas em homens deste mundo, em homens falíveis, em homens pecadores, em homens que inclusive agem contra a igreja e contra tudo que se acredita que seja cristão. Né? E esse é um alerta para a igreja. A esperança da igreja não está nesses homens ou mulheres, ou políticos ou governantes, sejam líderes mundiais ou nacionais, mas somente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o reino de Deus. Jesus Cristo é que é chamado de meu servo. Jesus é que é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus para estabelecer o governo de Deus no mundo e conduzir a igreja no reino eterno de paz. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, né, se você tem depositado sua esperança de dias melhores, de um futuro melhor para a igreja ou para a sua comunidade em políticos, né, tire isso do seu coração nesse momento. Né? Mude completamente a sua perspectiva sobre o estabelecimento do reino de Deus. Porque o servo que ele escolheu não é nenhum homem deste mundo, não é nenhum pecador neste mundo, é apenas Jesus Cristo. Não há presidente, governador ou prefeito no nosso país ou no mundo inteiro que governe em nome de Deus. Não há presidente, governador ou prefeito no mundo inteiro que governe em nome da igreja. Somente Jesus Cristo fará isso, né? E põe a sua esperança nele. Não existem salvadores da pátria. Existe Jesus Cristo que virá salvar a sua igreja. Então aprenda com isso nesse momento. Outra lição que nós aprendemos também é que a esperança para um mundo em colapso, né, é a esperança no reino de Jesus Cristo que será eterno. Nós vemos e percebemos, né, e os nossos dias estão despertando esse sentimento de que alguma coisa está dando errado no mundo, né, de que as coisas vão de mal a pior. Né, por isso que muita gente diz assim, né, pare o mundo que eu quero descer. Né, e o mundo ele vai entrar em colapso. Né, as coisas tendem a piorar, porque esse é o plano, esse é o projeto de Deus. Antes que surja o rei messiânico, o Messias prometido,
todas as estruturas deste mundo cairão. Né? As coisas tendem a piorar. Surgirão guerras, governadores e políticos uns contra os outros. Então a tendência do mundo é entrar no caos, na destruição, antes que Deus ele faça um novo governo, estabeleça o seu rei. E o que é que deve se passar no coração do crente, do cristão, em períodos como esse, né? Nesse momento em que nós vivemos hoje, por exemplo, né? Em que as coisas parece que vão de mal a pior, né? Em que a pandemia voltou a crescer, em que nós não vemos muita ação, em torno, no sentido de resolver isso, né? Muitas vezes sentem falta de boas ações dos seus políticos, dos seus governantes, né? E qual é a esperança que deve haver no coração do cristão? É que mesmo o mundo entrando em colapso, mesmo o mundo entrando em ruína, em destruição, nós sabemos que há a esperança de um reino eterno. Quando as coisas aqui embaixo, aqui na terra, tendem a ir de mal a pior, nós devemos olhar para as coisas do alto. Devemos olhar para Deus, para Jesus Cristo e crer na esperança de que haverá dias melhores para a igreja. De saber e se animar com a promessa de que tudo isso de hoje passará e Deus estabelecerá um novo reino, porque Jesus Cristo é rei, Jesus Cristo governa, ele é autoridade, ele conduzirá o seu povo no reino eterno. Isso deve animar o seu coração hoje, né? Nesse mundo em que tudo parece ir para a ruína, em que tudo parece entrar em colapso, Deus ele é firme, Deus ele é eterno, Deus é nossa rocha e fonte de segurança, né? Ele é rocha inabalável e nada no mundo deve abalar a segurança que nós temos em Deus. Então seja como, não sei como está o seu coração hoje, né, em relação a tudo que você tem visto, presenciado, né, em relação ao que você pode esperar do futuro da sua nação, da sua cidade, né? Mas o Deus traz conforto ao seu coração hoje através dessa palavra. A esperança de um reino maravilhoso com Jesus Cristo, de um reino seguro, onde nada de ruim que há hoje no nosso país estará presente nesse reino messiânico. E em tudo isso, né, nós vemos a bondade de Deus, principalmente, né, nessa sua disposição de animar o coração das pessoas. Em vários momentos nós vemos Deus na Bíblia reafirmando suas alianças com seu povo para dar ânimo a ele, para reacender a esperança pelo cumprimento das promessas. Deus fez isso com Abraão. Então Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, diz: Abraão, saia da sua terra, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Mas em certo momento da sua trajetória, Abraão vai para o Egito, né, passa por problemas por lá, passa fome e o seu coração fica desanimado. Então lá aproximadamente Gênesis 17, Deus chama novamente Abraão e ele refaz a sua aliança com Abraão. Ele reforça a sua promessa a Abraão. Isso dá ânimo ao coração de Abraão para crer nas promessas de Deus. Aqui da mesma forma, né, com Ageu e o povo de Israel. O povo estava pobre, estava em dificuldades, politicamente abalado, sem muita esperança de futuro, mas havia a promessa, né, havia a esperança. Então Deus ele reafirma a sua promessa àquele povo. Ele diz: tenham ânimo, porque eu sou fiel, eu cumpro as minhas promessas. Se eu prometi a Davi que haveria um reino davídico, eterno, poderoso, único neste mundo, então eu estou reafirmando isso hoje.
E hoje, para a igreja, né, através dessa mensagem, Deus também está fazendo isso. Né? No mundo em que as coisas andam difíceis, em que tudo vai de mal a pior, em que as pessoas estão perdendo sua fé, né? Esses períodos têm mostrado isso pra gente. Muitas pessoas deixaram de cultuar a Deus, né? Perderam o desejo de estar com suas igrejas, com suas comunidades de fé, perderam a esperança de dias melhores, de futuros melhores, perderam, né? Ou talvez estejam depositando a fé não em Deus, não em Jesus Cristo, mas em políticos, né? E em suas falsas promessas. Então, nesse período, então Deus vem com essa palavra para você hoje, para a nossa igreja hoje, para o seu coração, reafirmar a sua promessa. Deus traz essa palavra para dizer, ó, creia, tenha esperança, né? Um chamado à fé para que o nosso coração não seja abalado pelas circunstâncias difíceis desse mundo. Então é isso que nós aprendemos, né? Caminhando para a conclusão da nossa mensagem, é que a promessa do reino futuro de Jesus Cristo deve encorajar a igreja a permanecer firme na sua missão. Meu irmão, minha irmã, né? A palavra para nós hoje é que Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo é todo poderoso. Ele virá estabelecer o seu governo pleno e soberano sobre a terra. Por isso, nós como igreja, né, e Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, né, devemos permanecer na missão. A nossa igreja não deve parar, ela não para. A mensagem do Evangelho ela está aí, ela continua. A nossa missão é servir a Deus, servir a nossa comunidade, pregar o Evangelho, espalhar a mensagem desse reino que há de ser estabelecido por Deus aqui na terra. E nós não devemos e não podemos desanimar em relação a isso. Jesus Cristo é Rei e virá julgar o mundo, condenar os ímpios, mas estabelecer o seu reino de paz e justiça. Então hoje Deus está nos chamando a ter fé. Deus está nos chamando a crer nesse Rei que é Jesus Cristo. Deus está trazendo esperança para o seu coração desanimado, desamparado, desconfortado, para que você seja capaz de suportar o dia mal e não desanimar da missão a qual Deus confiou. Então, independente do que estejamos vivendo hoje, né, creia, tenha esperança, cultue a Deus com a sua igreja, ou presencialmente, ou da sua casa, né, se assim for necessário, mas não desanime. Não perca a sua fé. Não deixe que o seu coração seja abalado por este mundo que está rumo ao colapso. Não deixe de cumprir a missão que Deus lhe confiou. Não deixe de pregar a palavra. Não deixe de anunciar a mensagem do Evangelho. Não deixe de servir a sua comunidade. Não deixe de servir a Deus, que é Rei. Não deixe de servir a Jesus Cristo, que é poderoso, Rei e soberano sobre este mundo. Em nome de Jesus Cristo. Então baixe sua cabeça comigo neste momento. Vamos orar. Vamos interceder a Deus. Eu não sei como está o seu coração. Se está abalado, se está desanimado, se está desesperançoso. Ou se você tem colocado sua esperança em outras pessoas. Em políticos que dizem governar em nome da igreja ou em nome de Deus. Se esse é seu caso, né, abra o seu coração para Deus agora. Se você está desanimado, então diga a Deus nesse momento: Deus, anime meu coração. Dá ânimo ao coração para que eu deseje cultuar e cultue com a minha igreja, com a minha comunidade e tenha esperança novamente. E se o seu caso é que a sua esperança tem estado em políticos, né, do nosso mundo, em homens falhos e pecadores com falsa promessa de um reino cristão, né, se arrependa agora nesse momento. Peça perdão a Deus e peça para que Ele tire esse desejo, essa esperança no seu coração e mude o seu coração, perverta o seu coração para que você creia no Messias verdadeiro.
não no falso. Para que você creia no Rei que virá estabelecer o reino de Deus, não em qualquer político que vem com a falsa promessa de estabelecer um reino que não é de Deus. Então vamos orar. Ó Deus e Pai maravilhoso, santo, querido, nós te agradecemos neste momento, Pai amado, por essa palavra de ânimo ao nosso coração, por essa palavra de conforto, ó Deus. E aqueles irmãos e irmãs que estão desanimados na sua missão de servir a igreja, de proclamar a palavra, Deus Pai, de cultuar o Teu nome, sejam confortados, animados e avivados nesse momento, Deus Pai. Traz fogo a esses corações, traz energia, Deus Pai, tremor, temor e disposição, ó Deus Pai, para nunca deixar de cultuar, para nunca deixar de adorar, para nunca deixar de reunir-se com a sua comunidade quando possível, para nunca, ó Deus Pai, perder a esperança de um futuro reino com Teu Filho Jesus Cristo. Se alguém aqui nesta noite, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem e que tem depositado a sua esperança, a sua confiança em políticos deste mundo, ó Deus Pai, tira isso do coração dessa pessoa. Concede a ela, ó Deus Pai, a oportunidade de arrependimento e de mudar o seu pensamento. Muda o coração dessas pessoas, ó Deus Pai, faça com que elas tenham esperança no verdadeiro Rei, no verdadeiro Messias, ó Deus Pai, e não nos falsos políticos deste mundo. Nos abençoa, cuida de cada um de nós esta noite, nos dá uma boa semana, ó Deus Pai. E em nome de Jesus Cristo que nós choramos. Amém. Então Deus abençoe a sua vida e vamos louvar mais uma vez antes de encerrar o nosso culto. Neste último corinho vamos louvar a Deus porque Ele é Rei. Vamos cantar o corinho Ele é exaltado, né? Ele é Rei, Ele deve ser exaltado e glorificado para sempre. Amém. Deus te abençoe e tenha uma boa semana.